Alô, alô. Pessoal, alguém online? Alô, Tainara? Oi, Tainara, quanto tempo? Vamos lá, o pessoal está entrando. Pessoal, conforme vocês vão entrando, mensagens, vão respondendo no chat, ali está tudo ok, está tudo bem com vocês, está tudo bem com a imagem, está tudo bem com o som. Estou ao vivo aqui por mais 2 canais. Aqui o pessoal do Instagram, pessoal do outro Instagram, da Escola Livre aqui. Então vão dando um oi aí, vamos acenando. Vamos falar hoje sobre autossabotagem. Olá, Márcio Fontaniva, tudo bem? Bem, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou passando iniciais aí, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre autossabotagem e mais ou menos o que é, talvez, autossabotagem para vocês. Eu vou falar especificamente qual é a visão da programação neurolinguística sobre autossabotagem. Será que existe autossabotagem? Será que a nossa mente sabota a gente de alguma forma? Ó, o pessoal chegando no Instagram. Pessoal, se vocês quiserem uma qualidade muito boa de transmissão, convido vocês a irem para o canal de YouTube da Escola Livre, ok? Estamos ao vivo aqui. Thiago de Castro. Opa, estamos aí. Luciano Cigano, boa tarde, tudo bem? Então, vamos lá. Estou aqui na Escola Livre, em Porto Alegre, e hoje, então, vamos falar sobre autossabotagem. Qual é a visão da programação neurolinguística, né? Sobre esses comportamentos que fazem a gente não ter os resultados que a gente gostaria de ter. Talvez comportamentos que a gente não gostaria de ter ou gostaria de ter de outra forma, mas que de alguma forma a gente gostaria de mudar. Então, a programação neurolinguística, a hipnose ericksoniana e o método que desenvolvemos aqui na Escola Livre, a comunicação generativa, ajuda a gente, possibilita para que a gente mude também esses comportamentos. Comportamentos que a gente percebe que nos atrapalham de alguma forma, que a gente percebe que poderia ser de outra forma, talvez ajudando a alcançar os resultados que a gente gostaria. Estados emocionais que a gente percebe que incomodam, que se manifestam de alguma forma, como a gente percebe. Então, vamos lá. E aos poucos eu convido vocês a irem pensando o que é autossabotagem para vocês? Que tipo de comportamentos hoje você possui que você gostaria de mudar? Que você percebe que não está te ajudando de alguma forma e que, por que não, seria capaz de mudar também? E é engraçado, porque quando nós falamos sobre autossabotagem, a gente pensa que existe alguém que nos sabota, né? Existe alguém, talvez elaborando um plano terrível, para a gente não atingir os objetivos que a gente deseja, né? Não ter os resultados que a gente deseja. Então, pessoal entrando aqui pelo Instagram da Escola Livre. Olá, pessoal do Instagram. Pessoal do meu canal aí, tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu convido vocês a irem pensando, e se quiserem colocando algumas situações, a gente pode discutir juntos essas situações, o que tem acontecido que você percebe que talvez você queira algo e esteja tendo comportamentos e estados emocionais diferentes do que lhe ajudariam a alcançar esse algo. E a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre isso... Ó, Tatiana, tudo bom, Tati? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre isso é que
Na programação neurolinguística, nós trabalhamos com a ideia de experiência subjetiva, ou seja, uma experiência que acontece dentro da sua mente que você percebe da forma como você percebe. E essa experiência que faz você ter o comportamento que você tem. Então, percebam, a gente vai aprofundar um pouquinho esse assunto daqui a pouco. E quando nós falamos sobre autossabotagem, que desejamos mudar, é interessante a gente mergulhar. E é lá que a gente vai conseguir trabalhar e ter essas mudanças. Ok? Pessoal chegando bastante aí, tudo bem, tudo bem. Camila, Daisy, Joyce. Quanto tempo, Joyce? Então tá, pessoal. Então tá. Então, quando falamos de experiência subjetiva é uma experiência que nós temos e vivenciamos dentro da nossa mente. E já ter essa ideia bem sólida de que o universo, o território à nossa volta, ele possui estímulos que nós percebemos de acordo com nossos canais sensoriais. De acordo com o que a gente vê, de acordo com o que a gente ouve, de acordo com o que a gente sente, sensações físicas, de acordo com o que nós temos no paladar, no olfato. Então, nós percebemos o mundo dessa forma, de acordo com esses estímulos que vêm e passam por nossos canais sensoriais. Ok, então esses estímulos se transformam em informação quando passam por esses filtros, nossos canais sensoriais. Logo em seguida, eles passam por diversos outros filtros. Filtros que têm relação com a sua construção de mundo, tem relação com a sua história, tem relação à forma como você utiliza a sua linguagem. E de acordo com todos esses filtros, você constrói o seu modelo da realidade. Ou seja, você possui um modelo do que acontece na realidade. E é interessante, né? Pois nós não nos comunicamos com outra pessoa, nós comunicamos com a representação mental que nós temos da outra pessoa. Ok, e o que isso tudo tem a ver com autossabotagem? Acontece que essas experiências, esses estímulos que vêm, eles causam, muitas vezes, e em geral, e é assim que acontece, algum tipo de impressão no nosso inconsciente. Eles ficam armazenados e guardados de alguma forma. E essa impressão, esse estado emocional, esse conjunto de experiência que fica armazenado, ele, de alguma forma, talvez seja útil naquele momento. Talvez ele seja útil para você evitar alguma situação de risco. Talvez ele seja útil em algum momento específico para você alcançar algo que você deseja alcançar. E talvez muito bem, talvez você tenha tido sucesso em algum momento com esse tipo de comportamento. E o que acontece com a autossabotagem? A autossabotagem, não sei exatamente qual é a ideia de você sobre a autossabotagem. Se você quiser, pode escrever aí. A Ruby Oliveira, exatamente. Muito bem, muito bem. Se vocês quiserem, podem escrever um pouco das experiências de vocês com a autossabotagem. Uma pequena pesquisa, e eu reparei que quase 80% das pessoas que me responderam percebem algum tipo de comportamento ou estado emocional que elas dão o nome de autossabotagem. O que acontece? Muitas vezes nós queremos ter resultados diferentes e nós desejamos algo, mas percebemos que temos comportamentos contrários a isso, como eu havia falado. O que acontece é que esse comportamento, ele existe porque ele foi construído e ele foi aprendido em algum momento específico. Ou seja, em um passado mais recente, talvez na infância lá no começo, você aprendeu esse tipo de comportamento, você aprendeu a reagir dessa forma, você aprendeu que todas essas experiências, esses estímulos do território, eles fazem você ter esse tipo de reação. E essa reação talvez tenha sido útil lá naquela situação, mas hoje em dia isso não é mais útil. Esse tipo de comportamento, essa reação que você tem,
não tem mais lhe ajudado a você atingir os objetivos que você hoje deseja. E perceba que hoje, talvez você seja um adulto, talvez um profissional, talvez um pai de família, quem sabe? Quem sabe alguém que é responsável por outras pessoas também. E hoje, esse comportamento não lhe traz mais resultados úteis como trazia no passado. Mas em algum momento, será que eu falei sobre autossabotagem? Não, não. Por quê? Porque esse comportamento ele foi modelado, ele foi aprendido em algum momento. E de alguma forma, isso fica imprimido no teu sistema nervoso. Isso fica como se fosse impresso, né? Nós chamamos de imprint, dentro da programação neurolinguística. Então, trabalhamos com essa ideia de experiência subjetiva, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguém fazendo alguma pergunta, algum comentário. Estou cheio das comunicações aqui. Tatiana, grande parte das vezes percebo-me com a mente confusa, cheia de ideias e informações e acabo não conseguindo me organizar para fazer a coisa andar. Que interessante, bacana. Então você percebe a sua mente confusa, cheia de ideias e informações e você não consegue se organizar para fazer a coisa andar. Perceba que existe algum tipo de experiência rodando nesse momento na sua mente. Eu fico, inclusive, curioso para saber se você percebe a sua mente confusa, talvez por várias imagens que vêm à sua mente, e você não consegue organizar essas imagens, ou se há algo que você diz para você mesma, talvez uma sensação que você perceba, sinta, quando você experimenta isso que você experimenta. No momento que você não consegue fazer a coisa andar, e talvez te gere alguma reação. No fundo, isso é uma experiência subjetiva, como nós trabalhamos na programação neurolinguística, né? Com a ideia de experiência subjetiva. E, pessoal, vão pensando em perguntas aí, eu estou aí para tirar perguntas para a gente debater melhor sobre o assunto, ok? Enquanto isso, eu vou aproveitando e vou passando alguns recados. Nós temos aqui, toda quinta-feira, nós temos algum evento gratuito na Escola Livre. Temos a nossa sede aqui em Porto Alegre, lá em Uberlândia. Temos cursos de formação também em Santa Maria. Amanhã nós teremos dois eventos gratuitos, um aqui em Porto Alegre, outro em Uberlândia. Amanhã o evento será uma aula de cursos, onde um trainer convidado da escola vai sobre talvez as experiências dele, uma aula de programação neurolinguística com o modelo de um trainer convidado, né? Ele vai passar um pouco da experiência dele, talvez a forma como ele tem utilizado a programação neurolinguística, né? Que é esse modelo de comunicação que nós trabalhamos, estudamos e praticamos muito. Praticamos todo dia. Então, amanhã teremos o Marco Antônio Zerbinati, aqui em Porto Alegre. Em Uberlândia teremos a Stael Lopes, que é trainer também da Escola Livre, lá em Uberlândia. Ela trará exatamente uma aula específica, um grupo de estudos sobre conflitos, como resolver conflitos. Então vai ser bem bacana. Já convido vocês, assim, no meio da live, quem estiver disposto e quiser participar, vai ser bem bacana. Eu convido aí o pessoal da equipe Escola Livre a colocar os links, ok? Existem os links de inscrição para vocês terem mais informações aí. Ó, Débora Marques chegando. Tudo bom, Débora? Vamos lá. Mais um pouco sobre autossabotagem, então. E aí é interessante que, ok, eu posso perceber que talvez exista algum tipo de experiência rodando, algum tipo de experiência que eu possuo, que não me tenha ajudado a atingir os resultados que eu desejo. E eu posso até dizer e dar um nome a essa experiência de talvez algo do passado, tá com a minha sombra, né? Eu posso me aceitar e permitir que eu estou vivendo esse momento. Agora, na prática, como fazemos para ter esse tipo de mudança? Como fazemos para resultar? Aí, nesse momento, aqui na Escola Livre, nós desenvolvemos o método específico da comunicação generativa, né?
É um método que trabalhamos com base na programação neurolinguística, hipnose ericksoniana, para você entrar em contato com essa experiência, você perceber o que acontece nessa experiência subjetiva, e muitas vezes nem faz sentido ou não tem lógica. E nós temos, às vezes, a intenção de querer compreender tudo, né? Trazer para a lógica, mas às vezes temos que aceitar que nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Então, a partir desse contato com essa experiência subjetiva, nós podemos ter a possibilidade de mudar isso, E, pessoal, quem aí que não conhece a Escola Livre? Será que tem alguém que nunca teve contato com programação neurolinguística? A Karine aqui no Instagram está perguntando se eu sou terapeuta. Boa pergunta, Karine, boa pergunta. Não, Karine, eu não tenho formação como terapeuta. A minha formação não é em psicologia ou em terapia. Eu tenho a formação completa em programação neurolinguística aqui pela Escola Livre. Faço parte da Escola Livre, atuo aqui na Escola Livre em Porto Alegre e trabalho com comunicação generativa, que é o método de atendimentos individuais, onde nós podemos ter contato com essa limitação, essa estrutura que nos impede de termos resultados que gostaríamos de ter hoje em dia, e a partir daí modificar isso, né? Com um método talvez diferente das terapias tradicionais. E, na verdade, eu não sou especialista em terapias tradicionais, né? Então, mas eu sei exatamente como funciona o meu método, né? Eu sei que nós entramos em contato com essa e a partir daí podemos experimentar uma mudança. Quem sabe resultados mais eficazes, melhores resultados e comportamentos como a gente gostaria de ter, né? Para atingir os resultados que hoje nós gostaríamos de atingir. E muitas vezes esse programa ele é aprendido lá na infância, quando em algum momento isso foi útil, quando em algum momento essa experiência nos ajudou a ter algum tipo de resultado. Imagine, por exemplo, uma menina de 3 anos que de repente vê uma tomada e ela coloca o dedo na tomada. A mãe completamente apavorada, que a menina vai levar um choque, ela coloca as mãos na boca, ela dá um grito, e aí automaticamente a menina talvez teste diversas estratégias, né? Pois talvez naquele momento o maior objeto de desejo da vida dela, o que ela mais ama na vida dela é a mãe dela. E talvez ela queira evitar essa estratégia. Ela não goste dessa reação da mãe gritar e colocar a mão no rosto. Automaticamente, talvez o sistema nervoso dela teste estratégias muito rápido. E talvez uma estratégia funcione, que é se fetal, ficar quieta num canto, ou talvez esse tipo de estratégia gere algum tipo de reação útil da mãe dela. Ou seja, a mãe dela vai olhar, talvez pegue ela no colo, talvez abrace, né? Agora, ok, naquele momento foi útil esse tipo de estratégia. Mas hoje em dia, será que é útil ouvir a voz de uma mulher, assim como ela ouviu na infância? E hoje, esse grito dessa mulher, talvez uma colega de trabalho, ou a chefe, ou a parceira, ou a irmã, mas hoje em dia, quando ela já é adulta, ouvir isso, será que causa o mesmo resultado útil da infância? Será que no momento que ela tem a reação instintiva, afinal é um comportamento instintivo de se encolher e se esconder, talvez até mesmo chorar, será que esse comportamento é útil hoje em dia? E nós temos esse momento. Escolher entre chamar isso de autossabotagem e aceitar. Mudança não depende de mim, afinal é uma parte minha que não está me ajudando, é uma parte minha que de alguma forma não está alinhada com o que eu quero, ela está separada de mim, então isso não me ajuda. Eu posso acreditar nisso, mas que tipo de resultado será que eu poderia ter com isso?
Será que isso me ajuda a ter responsabilidade de mudança e querer mudar, até mesmo acreditar que é possível mudar? Ou será que isso me gera algum tipo de crença de que eu não consigo mudar, afinal é uma parte minha que me sabota? Dentro da formação clássica em programação neurolinguística, nós da Escola Livre somos muito dedicados a manter o ensino da formação clássica em programação neurolinguística, né? O que isso significa? Que nós somos afiliados diretamente à NLP University, a Universidade da Califórnia, que é onde foi o berço da programação neurolinguística. Ou seja, é como se lá tivesse se construído todas as bases na década de 70 para tudo que nós exercemos hoje. E devido à formação como Master Trainer do Marcos Brasil Moraes, o diretor fundador da Escola Livre, nós temos filiação direta à NLP University. Logo, nós sustentamos o ensino da formação clássica em programação neurolinguística. E a partir daí, no nível Master Practitioner, né, que é o segundo nível de formação, nós temos o Practitioner, que inclusive agora, essa semana, vai começar uma turma na Zona Sul, aqui em Porto Alegre, de Practitioner, ou seja, pessoas que desejam iniciar sua trajetória dentro desse mundo da programação neurolinguística para talvez ter resultados diferentes, talvez ter mudanças, reações emocionais diferentes, talvez ter um modelo de comunicação diferente para você ser mais flexível também com as outras pessoas. Então, existe o Practitioner e logo em seguida o Master Practitioner, ou seja, quando as pessoas se tornam mestres na arte da comunicação com a mente inconsciente, tanto a sua como de outras pessoas também. E dentro do Master, nós começamos a trabalhar com o conceito de parts. O que são parts? É como se você, ser humano, acredito que todos que estejam me vendo sejam seres humanos, espero que sim, ou talvez não, por que não? Você, sendo um ser humano, você é um ser inteiro, cuja mente e corpo estão conectados. Ou seja, é até um dos pressupostos da programação neurolinguística, né? Que mente e corpo formam um só sistema. É uma coisa única. Não existe uma separação entre a mente e o corpo. O que meu corpo quer, minha mente não quer, ou o que minha mente quer, meu corpo não quer. Não existe. Você é um ser único, cujo sistema nervoso se comunica entre si. E a partir daí, perceba que você é construído a partir de todas as experiências que já passou e ficaram impressas dentro de você, da sua construção, dos seus modelos mentais. Mari Teles, oi, tudo bem, Mari? Boa tarde, boa tarde. Vi que você estava me assistindo no Instagram ali, e realmente aqui pelo YouTube é melhor a transmissão, ok? Então nós somos seres constituídos de partes. E nesse momento, será que é útil para mim, hoje, será que é útil eu interpretar as minhas partes como partes que conflitam comigo, partes que não querem o que eu quero? Será que é útil para mim estar em conflito com essas partes? Ou será que é mais útil eu aceitar que existem partes que talvez possuam modelos que hoje não nos sejam mais úteis? Que talvez existam modelos que tenham sido úteis em algum momento do passado, mas que hoje já não me trazem os resultados que eu gostaria. Perceba, você tem essa escolha de como significar isso, né? Como eu quero ressignificar isso? Eu prefiro pensar que existem partes em mim que não querem o que eu quero e que estão em conflito com os meus objetivos e os resultados que eu gostaria? Ou será que é preferível eu aceitar essas partes para, a partir daí, começar a entrar em contato com elas, usando técnicas e métodos da programação neurolinguística, da hipnose ericksoniana, da própria comunicação, que é o método de intervenção pessoal que nós atuamos aqui, né? A chamada terceira geração das intervenções pessoais, pois ela possibilita você se conectar com a mente inconsciente para, a partir daí, ter mudança. A partir daí, eu posso, talvez, perceber melhor essa parte, talvez até mesmo perceber qual é o tipo de estrutura que roda nessa parte,
Qual é a experiência subjetiva que roda quando eu experimento esse comportamento ou essa reação emocional que não tem me ajudado, que tem me atrapalhado para eu atingir o que eu quero? Pessoal, mais gente entrando ainda. Vamos lá, vamos lá. Temos pouco tempo, então, pessoal, se vocês têm perguntas, façam perguntas. Se vocês percebem algum tipo de comportamento ou têm algum tipo de experiência, podem ir fazendo perguntas, ok? Enquanto isso, eu vou dar mais uns recados, mais uns recados. Nós temos uma lista de transmissão de WhatsApp aqui de Porto Alegre, região do Rio Grande do Sul e região de Minas Gerais também. E nós enviamos sempre nossos conteúdos, nossos eventos, nossas formações e cursos, para todos os nossos vídeos, tudo que a gente constrói pelos trainers aqui da Escola Livre, tudo que nós estudamos e praticamos, nós acabamos gerando algo de útil para você. Então, se você deseja participar dessa lista de transmissão, ela é gratuita. Eu peço para vocês colocarem embaixo só que